Meus queridos, nós voltamos a falar sobre os personagens bíblicos e hoje estaremos falando sobre Ruth, a bisavó do rei Davi. Então, por favor, abram as vossas Bíblias no livro de Ruth. No Antigo Testamento, você vai encontrar logo depois do livro de Juízes, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Antes de Samuel, Reis, Crônicas, você vai encontrar o livro de Ruth. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, depois estaremos falando sobre Ruth e consultando os demais capítulos deste livro pequeno, porém bem interessante, certo? Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz o seguinte, irmãos: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion, ambos efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Meus queridos, é apenas a introdução do livro de Ruth, tá certo? Justamente para que nós iniciemos a falar sobre esta mulher e tiremos algumas lições sobre a vida, a história de Ruth que a Bíblia nos oferece. Deus amado, Deus querido, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nós, ó Deus. Te agradecemos por tudo que nós fizemos nessa noite até aqui. E neste momento nós queremos te pedir que através da vida de Ruth registrada na tua palavra, nós possamos ouvir a tua voz, a nos edificar, a nos alimentar nessa noite, não antes de glorificar o teu nome, acima de tudo, acima de todos. Que nós possamos compreender de maneira simples e objetiva a tua palavra, ó Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Ruth significa companheira. E eu sempre digo, quando a gente entende o significado dos nomes próprios, especialmente no Antigo Testamento, a gente já consegue compreender um monte de coisa. Então Ruth, obviamente, ela vai ser uma pessoa que não vai ficar sozinha e nem vai deixar os outros sozinhos, justamente pelo significado do seu nome, Seria muito bom que nos dias de hoje nós também pudéssemos exercer, praticar na nossa vida aquilo que o nosso nome significa, Seria bom para uns, nem tanto para outros, dependendo do seu nome. Mas, no caso de Ruth, que significa companheira, essa palavra companheira, do original hebraico, nos traz um contraste muito grande com o feminismo atual. Porque o feminismo ele vai pregar o quê? Isolamento. O feminismo vai dizer que a mulher não depende de nada, não depende de ninguém, não precisa de nada, ela mesmo se vira sozinha para tudo que ela quiser. E o nome de Ruth traz essa correção bíblica, tão simples, tão objetiva e tão contundente para nós nessa noite, certo? Ruth é a bisavó do rei Davi, como eu já falei, e o texto diz que ela era de uma nação chamada Moabe. Moabe era uma nação vizinha a Israel na época, ficava mais ou menos ao sul do Mar Morto. Se você já consultou os mapas que geralmente tem nas Bíblias, tem lá o desenho do Mar Morto. Moabe ficava no sul, na parte de baixo, aos arredores de Israel. Só que Moabe era uma nação cruel. Os seus líderes eram cruéis com aqueles que não eram moabitas. Como também eles eram politeístas, eles adoravam a vários deuses. E também, obviamente, Moabe era uma nação pagã, ela não conhecia a Deus. No entanto, com o passar do tempo, a história vai nos mostrar que o Deus de Israel tornou-se conhecido na nação de Moabe. Então isso é bem interessante. É desse meio cultural, religioso,
que Ruth surge, né? E entra na narrativa da história bíblica, certo? Provavelmente Samuel escreveu o livro dos Juízes, o livro de Ruth e o livro que leva o seu nome, né? 1 Samuel e 2 Samuel. Por que provavelmente? Porque provavelmente também o livro dos Juízes e o livro de Ruth é um livro só. Então, tem-se essa ideia. No entanto, não importa muito quem escreveu, e sim o fato de que ele faz parte do cânon das Escrituras, ou seja, é a palavra de Deus. Tá certo? Diante disso, vamos analisar alguns pontos aqui acerca da vida de Ruth em seu livro. Eu vou chamar a sua atenção para os 2 primeiros capítulos do livro de Ruth. Vou tentar resumir aqui ao máximo para a gente tirar algumas conclusões. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre Ruth é o seguinte: a relação de Deus com o destino do seu povo. Quando nós lemos os 2 primeiros capítulos do livro de Ruth, mais precisamente até o versículo 7 do capítulo 2, a gente vai entender algumas coisas aqui. Preste atenção comigo nesses fatos que estão relatados aqui nos 2 primeiros capítulos de Ruth. Primeiro, houve grande fome na terra. Capítulo 1, versículo 1. Segundo, Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos mudaram-se para Moabe. Capítulo 1, versículo 2. Então a fome chegou, eles entenderam que em Moabe eles poderiam ter a chance de abastecer a família e foram para lá. No entanto, Elimeleque, o chefe do lar, morreu. Capítulo 1, versículo 3. Preste bem atenção. Os filhos de Elimeleque e Noemi casam-se com mulheres moabitas. Eles estavam em Moabe, conheceram, cada um conheceu uma mulher e se casaram com elas. Uma chamava-se Orfa e a outra era Ruth. Então, capítulo 1, versículo 4. Os filhos morrem, então ficam 3 mulheres viúvas: Noemi, Orfa e Ruth. Capítulo 1, versículo 5. Orfa volta para sua terra, porque Noemi se viu numa dificuldade, já que os 3 maridos dela, de Orfa e de Ruth, faleceram. Eles voltam para Belém, só que Orfa resolve voltar para Moabe, certo? Sendo que Ruth não. Qual é o significado do nome de Ruth? Companheira. Então ela prefere fazer companhia à sua sogra. Então, no capítulo 1, do versículo 15 ao 18, a gente começa a perceber o significado do nome de Ruth fazer todo sentido na sua narrativa. Agora vamos olhar rapidamente para o capítulo 2 e vamos analisar algumas coisas. Lembrando, eu estou falando aqui do primeiro ponto, a relação de Deus com o destino do seu povo. No capítulo 2 a gente percebe o seguinte: em Belém, Ruth, agora com sua sogra Noemi, só estão as duas. Ruth resolve buscar sobras de espigas de milho, para se alimentar, já que elas tinham uma renda ou quase renda nenhuma, vamos dizer assim, certo? Então no capítulo 2, no versículo 2, você percebe isso. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Então Noemi disse: vai, minha filha. E ela foi. Primeiro, quando Ruth vai a uma plantação de espigas e começa a colher algumas atrás dos servos do dono daquela fazenda, Ruth não vai deliberadamente, ela pede autorização. Você vai perceber isso no versículo 7 do capítulo 2, quando o servo do dono da fazenda diz o seguinte: ela me pediu para rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores, os colhedores, certo? Então veja que coisa interessante. Ruth, ela não vai simplesmente, ela pede autorização ao dono da fazenda através dos seus servos, recebe a autorização e começa a colher algumas espigas. Preste bem atenção nesse pequeno detalhe.
Isso não é uma coincidência, uma questão de educação apenas. Trata-se de uma lei que Deus deu ao seu povo. Então, por exemplo, se nós consultarmos Deuteronômio capítulo 24, versículo 19, nós vamos perceber que Deus dá uma lei para o seu povo. Ele diz o seguinte: toda vez que você colher espigas, deixe algumas no chão, para que os pobres, os estrangeiros e as viúvas possam recolher e levar para casa. Então, trata-se de uma lei de Deus, e Ruth sabia muito bem disso. A primeira lição que a gente aprende com Ruth é: conhecemos a lei de Deus? Essa é a primeira lição que a gente aprende na prática através da vida de Ruth, certo? Então, era uma lei para abençoar os pobres, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, aqueles que tinham uma necessidade a mais. Outra coisa que nós percebemos, capítulo 2, versículo 8, quando Ruth conhece Boaz, que é o dono da fazenda, a gente percebe algumas coisas aqui. Ruth conhece o dono da plantação, o nome dele é Boaz. O que significa Boaz? Significa força. Preste bem atenção nisso aqui. Vamos ler o capítulo 2, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então Ruth conhece o dono da fazenda, e ali Deus começa a abençoar novamente a vida de Ruth. Preste bem atenção no seguinte: tudo o que acontece nas nossas vidas, Deus está vendo. Lembra o que é que nós falamos aqui? Houve grande fome na terra, Deus estava vendo. Elimeleque, sua esposa, os filhos mudaram-se para Moabe, Deus estava vendo tudo isso. Elimeleque morreu, os filhos de Elimeleque morreram, Deus estava vendo tudo isso. A pandemia aconteceu no mundo, muita gente morreu, muitos parentes, amigos nós perdemos, Deus está vendo tudo isso. Onde estava Deus quando as guerras assolaram e assolam muitas pessoas no mundo? Deus está no mesmo lugar de sempre, no seu trono, vendo todas as coisas. Então é muito interessante nós percebermos que, qual é o primeiro ponto que nós estamos falando? A relação de Deus com o destino do seu povo. Nada é coincidência, tudo é destino estabelecido por Deus. Ele está vendo tudo, inclusive o que a gente ainda nem está vendo, Ele já sabe de todas as coisas, porque foi Ele que assim determinou. Para quê, pastor? Para os propósitos dele. Então a gente percebe que a relação de Deus com o seu povo trata-se de destinar o seu povo para onde ele quer. Amém? Mas vamos continuar falando sobre Ruth, mas agora no segundo ponto, continuando do capítulo 2 do versículo 8. A providência de Deus para o seu povo. A providência de Deus, queridos irmãos, revela o governo de Deus sobre todas as coisas. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Tudo que Deus criou depende dele para que funcione. Nós precisamos lembrar disso. Tudo que Deus criou depende de Deus para funcionar. O necessário para que algo funcione está em Deus. E é necessário que Deus faça o que Ele criou funcionar. Ou seja, quando a Bíblia fala que Deus estabeleceu céus e terras, o texto está dizendo o seguinte, que Ele criou e fez os céus e a terra funcionarem. Então isso aqui é muito importante, certo? Quando Deus criou o homem e o homem estava lá, não tinha vida. A partir do momento que Deus soprou em suas narinas, aí o homem passou a funcionar. Então Deus cria, mas Ele também estabelece, Ele faz funcionar. Provérbios capítulo 3, versículo 19, nos ajuda a entender isso. Jeremias capítulo 10, versículo 12, também nos ajuda a entender isso. No entanto, tem algo a mais que a gente precisa entender aqui, olhando para a vida de Ruth. Deus não negligenciou nenhum dos fatos vividos por Ruth. Lembra o que é que nós falamos aqui no primeiro capítulo? Houve fome, mudaram-se para Moabe,
casaram-se com mulheres moabitas, os maridos morreram. Nada disso o Senhor está negligenciando, pelo contrário, Ele está vendo tudo. Cada passo de Ruth e das pessoas ao seu redor foi governado por Deus. Amém? É assim comigo, é assim com você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, exceto uma, o nosso pecado. Não esqueça disso, ok? Então, cada passo de Ruth e das pessoas ao seu redor foi governado por Deus. Queridos, a providência de Deus revela o seu conhecimento do futuro. Então, quando Deus cria, faz funcionar, estabelece o que Ele criou, quando Deus providencia o necessário para que as coisas aconteçam, isso revela que Deus tem o conhecimento do futuro. E isso é muito importante. Então a gente precisa entender o que é a providência divina. O que é a providência divina? Providência divina, queridos irmãos, há um teólogo que não está mais entre nós, mas ele nos ajuda a entender o que é a providência divina. O nome dele era Lewis Berkhof, e ele vai dizer o seguinte: a providência divina é quando existe um exercício permanente da presença de Deus. Ele vai dizer também que a providência divina é a preservação sobre toda criatura. Deus cria, Deus faz funcionar e Deus mantém aquilo enquanto Ele assim desejar. Isso é a providência de Deus. Outra coisa que Berkhof vai nos ensinar: a providência divina é quando a operação de Deus é sobre tudo o que se passa no mundo. Se você pegar o pior momento que você se lembrar da história da humanidade, aquilo aconteceu porque Deus quis, porque Ele tem um propósito. Se você olhar para o futuro da humanidade, de acordo com as informações da palavra de Deus, você vai perceber que daqui para frente as coisas vão piorar. Por quê? Porque Deus quer assim. Para quê? Para que aconteça o dia do julgamento final, para que aqueles que não são povo de Deus sejam condenados para todo sempre. Amém? E para que aqueles que são povo de Deus sejam levados para a eternidade do Senhor para todo sempre. Amém? Então, queridos irmãos, a providência divina é quando Deus opera sobre tudo o que se passa no mundo, seja lá o que for, independente de eu concordar ou não. Berkhof também vai dizer o seguinte, que a providência divina é a direção de Deus sobre todas as coisas, cada uma delas para o seu determinado fim. Se não tivesse acontecido a fome no mundo, Noemi, Elimeleque e os seus filhos não teriam ido para Moabe. Se eles não fossem para Moabe, Ruth nunca apareceria na história da humanidade. Se Ruth não aparecesse, Jesus também não viria, porque Ruth é a bisavó de Davi, e Davi está na linhagem do menino Jesus. Tudo está nos propósitos de Deus, não esqueçamos disso. Lembrando que nós estamos falando do segundo ponto, a providência de Deus para o seu povo, certo? Vamos continuar dizendo o seguinte: a providência de Deus e o seu povo é quando Deus privilegia o seu povo com bênçãos restritas. Restritas a quem? A quem não é o povo de Deus. Qualquer pessoa que não faz parte do reino de Deus, ela é abençoada por Deus. Ela pode plantar, ela pode colher, ela trabalha, ela recebe o seu salário. Quando ela está enferma, ela vai no médico, ela é curada. Todas as pessoas são abençoadas por Deus, porque a Bíblia fala de uma lei chamada lei da semeadura. Se você trabalha, você recebe. Se você faz algo errado, você recebe a penalidade pelo seu erro. Mas se você faz algo certo, você recebe um louvor por aquilo que você fez corretamente. Então todas as pessoas são abençoadas por Deus. No entanto, Deus reserva bênçãos restritas, especiais, somente para o seu povo. Então é somente o povo de Deus que tem o privilégio
de ter o seu nome escrito no livro da vida, de saber que um dia estará com Deus na eternidade, de entender que por mais que nessa vida nós soframos e até mesmo percamos a nossa vida, isso não nos tira em nada a certeza de estarmos com Deus. Então, queridos, Deus privilegia o seu povo com as bênçãos restritas. Preste atenção no seguinte, olhando para o capítulo 2 do livro de Ruth. Ruth não foi abençoada apenas com as sobras das espigas. Capítulo 2, versículo 2. Ruth foi protegida com as servas de Boaz. Capítulo 2, versículo 8. Ruth também foi protegida para que nenhum homem a tocasse. Capítulo 2, versículo 9. Leia comigo o versículo 9. Boaz diz o seguinte para ela: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Eu não dei ordem aos servos para que não te toquem? Ou seja, Ruth estava protegida pelo dono da fazenda. No versículo de número 13, nós percebemos que Deus, a partir do versículo 13, Deus começa a abençoar de maneira privilegiada a vida de Ruth. Porque no decorrer da leitura do seu livro, a gente vai ver que Deus faz muito pela vida de Ruth e ocasionalmente pela vida de Noemi. Por exemplo, por que Ruth foi muito abençoada por Deus? Primeiro, porque Ruth não saiu da palavra de Deus. Ruth colocou em prática aqui duas leis. Capítulo 2, versículo 2, a lei da colheita de espigas. Deuteronômio capítulo 24, versículo 19. A segunda lei que Ruth coloca em prática é a lei que nós vamos falar daqui a pouco. Chama-se lei do levirato, ou lei do cunhado. A gente vai falar já já sobre isso, certo? Mas é quando Ruth faz questão de colocar em prática a palavra de Deus. É por isso que ela é muito abençoada pelo Senhor. No versículo 14 do capítulo 2, a gente vê que Ruth participou da mesma mesa que Boaz, o dono da fazenda. Leia comigo o 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Grãos tostados de cereais, queridos irmãos, é a melhor comida que você imaginar. Então Ruth participou da mesma mesa, do mesmo banquete que o dono da fazenda. Isso é bênção de Deus na vida de quem vive segundo a palavra de Deus. Do versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 2, a gente vê o seguinte: foi permitida que Ruth colhesse das melhores espigas, e não apenas aquelas que os segadores deixavam cair. Boaz disse o seguinte para os seus segadores, ele disse: as melhores espigas, deixe para essa moça aqui. Então ela passa a colher as melhores espigas, e em grande quantidade. Versículos 15 ao 17. Então, queridos, o segundo ponto é que a providência de Deus, ela está principalmente para o seu povo. Qualquer um tem o direito de colher espigas, mas o povo de Deus colhe as melhores. Amém? Vamos para o terceiro ponto, e agora sim, falar um pouco da lei do levirato. Terceiro ponto é o seguinte: o valor de se conhecer a lei de Deus. Volto a fazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Você conhece a lei de Deus? Nós conhecemos a lei de Deus? Terceiro ponto, o valor de se conhecer a lei de Deus. Agora nós vamos para o capítulo 3 e vamos falar do versículo 1 ao 5, que é suficiente para entendermos todo o capítulo 3, certo? Do versículo 1 ao versículo 5. Ruth sabia muito bem da lei da colheita de espigas, já falamos sobre isso. Mas Ruth também sabia muito bem da lei do levirato. Onde é que está essa lei, pastor? Deuteronômio capítulo 25, versículos de 5 a 10. Deuteronômio 25, do 5 ao 10, está escrita na palavra de Deus a lei do levirato. Essa lei ensinava o quê?
o cunhado deveria suscitar o nome do irmão falecido, casando-se com sua esposa. Por quê? Para que o primogênito desse novo casamento levasse o nome do irmão falecido, e esse nome seria mantido na nação de Israel. Isso é uma lei para o povo de Deus, certo? Se o irmão mais próximo não quisesse casar com a sua cunhada depois do marido falecer, outro parente poderia assumir essa responsabilidade. Isso é muito importante nós entendermos. Estamos falando de Deuteronômio 25, 5 a 10, para compreendermos o contexto de Ruth. Isso é muito importante. Então, leia comigo, por favor, o capítulo 3 e o versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2 para ficar melhor entendido. Disse-lhe Noemi, sua sogra, falando para Ruth: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Então, Noemi traz uma lembrança para Ruth. Diz assim: Ruth, aquele dono da fazenda onde você está colhendo as espigas, ele não é nosso parente? Ou seja, ele não é parente de Elimeleque, meu falecido marido? É. Aí Ruth, lembrei, a lei do levirato. Olha aí, que coisa interessante. Agora leia comigo o 12 e o 13 do capítulo 3. Ora, aqui já é Boaz falando. É muito verdade, Boaz está falando com Ruth, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, você estará bem, e que ele te resgate. Porém, se não lhe apraz te resgatar, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Então Boaz diz o seguinte, porque Ruth chega para Boaz e fala: tu és o meu resgatador. Aí Boaz diz o seguinte: é verdade, mas antes de mim há um parente mais chegado a você do que eu. Então vamos consultá-lo primeiro. Se ele não quiser, eu assumo a responsabilidade. Ou seja, o terceiro ponto está falando do valor de conhecer a lei de Deus. Queridos, Ruth, Boaz, Noemi, eles não estão falando de uma cultura local, de um comportamento atual para eles. Eles estão falando da lei de Deus. E isso é muito importante. Por isso que o quarto e último ponto, para nós encerrarmos, nós vamos falar do seguinte, agora no capítulo 4. O reino de Deus não é lugar de brincadeiras. Primeiro, agora estamos no capítulo 4, tá? Ruth não ficou com Boaz, ela se casou com ele. Eu vou falar de novo para os irmãos entenderem, tá? Eu estou falando na linguagem de hoje. Ruth não ficou com Boaz. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque desde que eu era adolescente, a moda entre a juventude era o quê? Era ficar. Rapaz, eu conheci uma menina ali, bicho, era assim no meu tempo. Creio que no tempo dos irmãos também. Oxe, eu vou desenrolar para ficar com ela. E aí, tu conhece? Ajuda aí. Ela não é? É claro que era assim. Ainda é. E digo mais, Ruth não ficou com Boaz. Ela não brincou. Isso aqui é coisa séria. Ruth se casou com Boaz. A gente vai ver isso no capítulo 4. Boaz assumiu a responsabilidade de um homem de Deus. Como foi que Boaz assumiu essa responsabilidade? Aí a gente volta um pouco para o capítulo 3, mas principalmente para o capítulo 4. Como foi que Boaz assumiu a responsabilidade de homem de Deus? Primeiro, Boaz não precisou fazer sexo antes. Você não vai encontrar ele fazendo sexo aqui com Ruth antes de se casar. Segundo, ele não precisou morar com Ruth sem ser casado. Você não vai encontrar isso aqui no texto. Terceiro, ele não precisou procurar uma mulher de uma outra nação, de uma outra cultura, de uma outra igreja, que acreditasse em uma outra palavra. Não. E por último, Boaz não precisou procurar uma mulher descrente, porque Boaz, olhando para Ruth, enxergou em Ruth uma mulher virtuosa, uma mulher que conhecia a palavra de Deus, assim como Boaz. Ou seja, Boaz fez conforme a lei. Que lei, pastor? A lei do levirato. A palavra levirato significa cunhado.
A lei que nós falamos aqui, Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Como foi que Boaz fez? Aí a gente vai agora para o capítulo 4, versículo 1. Primeiro Boaz chamou o resgatador. Capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Primeira coisa, ele chamou o resgatador. Segunda coisa, versículo 2, ele chamou 10 anciãos como testemunha. Anciãos na Bíblia fala de homens sábios, experientes e confiáveis, que conheciam a lei. Então Boaz chama 10 anciãos para que sirvam de testemunha para o que ele vai falar para o resgatador. Versículos 3 e 4. Boaz informou ao resgatador sobre as terras de Elimeleque. Então no versículo 3 e 4, Boaz faz o seguinte, ele diz assim, lembra de Elimeleque, o nosso primo que faleceu? Pronto, as terras dele estão lá. E nós precisamos, aliás, e você precisa resgatar, porque você é o parente mais próximo de Elimeleque. Versículos 5 e 6. Depois que Boaz fala sobre as terras de Elimeleque, aí o resgatador diz o seguinte, ok, eu vou resgatar. Aí Boaz diz o seguinte, 5 e 6, quando você resgatar as terras de Elimeleque, automaticamente você resgatará Ruth como sua esposa. Aí o resgatador diz, não, aí não dá para mim. Por quê? Porque eu sou casado. Está vendo? Que isso aqui não é brincadeira. Vamos ler aqui o versículo 5 e 6 do capítulo 4. Leiam comigo. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, que é a viúva de Elimeleque, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar. Redime tu, Boaz, o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Olha que coisa interessante, né? Versículos 7 e 8. Por causa da desistência do primeiro resgatador, Boaz então assume a sua responsabilidade e casa-se com Ruth, resgatando-a novamente para a nação de Israel. Amém? O que nós aprendemos com isso, queridos irmãos? Que o reino de Deus, esse é o quarto e último ponto, não é lugar de brincadeira. Como é que as pessoas fazem hoje? Eu vou reformular a minha pergunta. Como é que os cristãos fazem hoje com relação aos relacionamentos? Primeiro, eles fazem às escondidas. Boaz chamou 10 anciãos. Os cristãos de hoje, pode ser que neste momento tenha crente pecando até umas horas. Como é que os cristãos fazem hoje? Os seus relacionamentos são regados a sexo desenfreado. Ninguém está vendo, mas Deus está. Como é que os cristãos fazem outro? Atropelam tudo e todos, não importa. Lembra de Sansão, quarta-feira passada? Eu quero ela, porque eu gosto dela, e ponto final. Então os cristãos de hoje vão e se divertem à vontade. E Boaz, junto com Ruth, nos dá uma grande lição. Eles não estão nem aí com as escrituras. Os cristãos de hoje, com raríssimas exceções, não estão nem aí com as escrituras. Não sabem sequer encontrar um livro na Bíblia. Hoje em dia, queridos, os cristãos aguardam, depois de pecarem, a poeira baixar para voltarem à igreja, como se nada tivesse acontecido. Daqui a um tempo, todo mundo esquece, eu volto e está tudo certo. É assim, é? E o culpado de tudo isso, quem é? É o pastor piedoso. Misericórdia, queridos irmãos. O quarto e último ponto que nós estamos falando aqui é que o reino de Deus não é lugar de brincadeiras. Em nenhum momento Ruth se aproveitou de Boaz. Em nenhum momento Boaz se aproveitou de Ruth. Houve respeito à palavra de Deus. Houve a consulta diante de Deus e dos homens para saber se aquilo ali era de acordo com a palavra de Deus. E hoje, muitas famílias
estão destruídas. E quando você vai procurar saber o que é que houve, é porque começou errado, mantém-se errado e provavelmente um dia vai terminar em confusão. Sabe por quê? Porque não estão nem aí para a palavra de Deus. Pasmem, queridos irmãos, outro dia, quando para um grupo de jovens, eu olhei para eles e disse o seguinte: vocês sabiam que namoro não é bíblico? Os olhos se arregalaram para mim. Oxe, pastor, como assim? Aí eu disse para eles: abram a Bíblia de vocês e me mostrem um namoro. Quando vocês me mostrarem, eu volto a minha fala e corrijo-a, porque na Bíblia não tem namoro, tem noivado e casamento. Ruth esteve sozinha com Boaz na plantação. Eles não deram um beijo, não tocaram um no outro. E quando Boaz percebeu que eles podiam pecar, Boaz disse o seguinte: vá para casa, porque a gente precisa primeiro arrumar as coisas segundo a palavra de Deus para darmos continuidade a isto. Amém?